Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é alinhar a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores estabelecidos por Deus em Sua Palavra. Estamos certos e confiantes que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Porque uma coisa é certa, se nós oramos a Deus, nós queremos saber o que ele pensa, qual é a opinião de Deus, o que ele tem a dizer acerca da nossa oração, acerca daquilo que nós pedimos para ele. E esperar e confiar na palavra de Deus é tudo que nós precisamos. E ter uma palavra de Deus revelada para nós passa pelo fato de nós conhecermos a palavra de Deus, as suas escrituras, as suas promessas. E certamente o Senhor te responderá. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Se você puder, acompanhe comigo a leitura aí, tendo sua Bíblia em mãos, mas se você não puder, essa referência estará na descrição do vídeo, quando você poderá acessar quantas vezes quiser e sempre que precisar. Então, vamos ao texto. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. O Senhor nos convida nesse dia a nos voltarmos para ele. E é uma palavra tão interessante, porque o Senhor diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas o que significa exatamente buscar Deus enquanto se pode achar? Significa as limitações da nossa vida, as limitações da nossa existência. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Pode acontecer uma infinidade de coisas comigo e eu não poder mais invocar o nome do Senhor. Pode acontecer de morrer, de adoecer, de perder a consciência. Enfim, são muitas possibilidades que existem para que alguém não possa mais buscar o Senhor, não possa mais estar na presença de Deus. Porque é certo, e a palavra nos garante, quando nós partimos, quando nós morremos, não há mais chance. A nossa chance, o nosso tempo é enquanto nós estamos aqui. Deus está sempre presente. Deus está sempre disponível, mas Ele nos dá a liberdade e o livre-arbítrio de buscar a face dele, de buscar a sua presença. É certo, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, mas Deus está por perto e Deus envia sinais para nós. Deus envia mensagens através dos seus profetas, através dos seus pregadores, através daqueles que anunciam a sua palavra, para que nós possamos despertar desse sono que a existência nos imputa por nós sermos naturalmente pecadores e estarmos distraídos, desapercebidos da presença de Deus. Mas Deus manda sinais. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos dar um toque, nos chamar a atenção para Ele. E o texto está dizendo que nós devemos nos voltar para Deus no dia de hoje. Esse é o dia que nós temos. Esse é o dia que Deus fez para você. O dia de ontem não está mais no nosso controle, ele já passou. O dia de amanhã está nas mãos de Deus, ele sabe o nosso futuro. O que nós temos é o dia de hoje. Muitas pessoas, talvez nesse dia, estão deixando de existir, estão morrendo. Muitas pessoas hoje estão partindo. Às vezes um pai de família, às vezes um filho, um irmão. Todos nós temos esse dia. Todos nós vamos ter esse momento da nossa partida. E não há na fé cristã qualquer tipo de possibilidade de um retorno. Não, a fé cristã, a única convicção que nós temos pela palavra de Deus,
que é esse é o tempo que nós temos para resolver toda a nossa eternidade com Deus. E a fé cristã não é uma fé hereditária. A fé cristã não é uma fé que a gente herda dos nossos pais. Nós podemos herdar, sim, o aprendizado, herdamos também o conhecimento da palavra através daquilo que os nossos pais nos ensinam, mas a nossa experiência de fé com Deus, ela é individual, ela é particular, depende de você ter uma experiência com Deus, e o dia que Deus preparou para isso é o dia de hoje. Hoje é o dia. Estar decidido a buscar a Deus não deve ser resultado das nossas necessidades, simplesmente de que eu preciso de resolver um problema, vencer uma doença, vencer uma enfermidade, uma circunstância ruim. Ainda que isso possa ser um grande motivador para que nós busquemos a Deus. E Deus não se importa. Entenda uma coisa, talvez você possa estar vivendo uma situação difícil, um aperto muito grande, e você se sinta constrangido e dizer assim, eu só vou procurar a Deus quando eu estou precisando. Entenda, Deus é Deus. Ele é abundante e as despensas do céu, elas estão sempre cheias. Deus não vai deixar de te atender só porque você busca a Ele, só quando você está precisando. Deus vai te abençoar. Se você tiver fé, se você crer, se você buscar com diligência, Deus vai te abençoar, porque Deus responde à nossa ação de fé. Porém, o que Deus está nos oferecendo é algo muito maior do que apenas o suprimento das nossas necessidades. O que o Senhor está pondo diante de nós é o quê? É um processo onde nós vamos nos converter a Ele. Mudança de uma trajetória inteira, mudança da nossa eternidade. Deus, Ele tem perdão para dar sobre os nossos pecados. Deus nos chama todos os dias à reconciliação, a estarmos com Ele, a nos relacionarmos com Ele. É muito mais do que você apenas receber as bênçãos de Deus. Até mesmo porque quando nós não temos o hábito, não temos a constância de nos relacionarmos com Deus, nós vamos cair em muitos enganos que o mundo e que o inimigo, o diabo, pode colocar. E um deles é você se constranger a não buscar a Deus, pensando, por que eu vou só buscar a Deus agora que eu estou passando mal, que eu estou sofrendo? Quando eu estava tudo bem comigo, quando eu estava na abundância, na fartura, eu nem sequer lembrava de Deus. E agora que eu estou passando uma situação ruim, então eu também não vou buscar a Deus porque eu não acho justo. Entenda uma coisa, quem diz o que é justo é o Senhor. Não somos nós que dizemos o que é certo ou o que é justo. A justiça verdadeira, ela vem de Deus. O nosso papel é nos dobrarmos diante de Deus, reconhecer a sua soberania, reconhecer o senhorio dele sobre a nossa vida, a nossa dependência. Todos nós dependemos de Deus para existir. O dia que o Senhor não quiser mais, você nem respira, você deixa de existir. Então, esse é o dia. Volte-se para o Senhor. Abandone o seu caminho mau, abandone o pecado, abandone toda essa circunstância de vida que você adotou, pensando que isso vai ser a melhor coisa para a sua vida. Largue isso, apenas confie no Senhor, se entregue a Ele. A continuidade desse texto, ela é maravilhosa, porque diz assim, nós lemos o capítulo 55, 6 e 7. Olha o que diz aqui no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, se você está pensando uma coisa, Deus já pensou muito além. O pensamento de Deus é muito mais elevado a seu respeito e em seu favor, porque Ele é Deus, Ele é o nosso soberano Senhor e é um Deus que ama aquilo que Ele criou, aqueles a quem Ele criou. Deus ama a sua vida, Deus tem um propósito para você. E hoje é o dia de você se voltar para o Senhor. Talvez você possa estar até agora ouvindo essa mensagem aqui e vivendo uma situação muito difícil na sua vida. Eu quero dizer para você, essa é a hora de você falar com Deus e se entregar. Talvez você possa estar vendo essa mensagem aqui até agora e não está passando por nenhuma situação tão complexa, tão difícil, mas é o tempo de você buscar a Deus. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, porque
Esse texto, como eu disse no início, fala das nossas limitações, fala das nossas dificuldades, daquilo que a vida nos impõe como limites. Há um tempo em que Deus, ele está conosco. Há um tempo em que Deus se relaciona conosco. Mas haverá um tempo que essas coisas vão mudar. Elas vão mudar não porque Deus não quer se relacionar conosco, mas porque nós podemos endurecer o nosso coração ao ponto de não buscar a face de Deus, ao ponto de sermos críticos de todo aquele que chega até nós para falar sobre o Evangelho, sobre o Senhor. Há um momento que o nosso coração, por causa do pecado, ele pode se endurecer de tal maneira que nós passamos a ignorar a existência e a presença de Deus. Podemos sim, a dureza do coração do homem, ela é perversa e má, e ela pode sim ignorar a presença de Deus. Deus, ele está presente em todo lugar, mas nós podemos ignorar a presença dele, podemos fazer de conta que ele não está ali e agir apenas baseado nos nossos instintos, baseado no nosso desejo, desenfreado pelo pecado, pela cobiça, seja lá por qual motivo for. O Senhor, ele não vai ser percebido por nós, porque nós deixaremos de buscar a ele. E pode ser muito tarde. E eu não quero que você perceba e sinta que o que eu estou dizendo isso é uma ameaça. Não, é a natureza da existência humana. Nós estamos aqui nessa terra e Deus nos deu tudo, entregou tudo pronto nas nossas mãos. E tudo que Deus espera de nós é que nós nos voltemos a Ele e estabeleçamos um relacionamento de um pai amoroso para com seus filhos. E tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa salvação eterna. Se nós não nos voltarmos para Deus, Deus continua sendo Deus, como sempre foi e sempre será. E nós é que temos as limitações e podemos perecer longe desse Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, que já deixou tudo pronto para nós. E Ele mesmo se encarrega de colocar fé no seu coração. A única coisa que você precisa fazer é buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Pai, eu quero te agradecer por essa bendita palavra e apresentar a vida de cada pessoa que está até agora comigo aqui nessa mensagem. Que o Senhor possa, Pai, trazer através do Teu Espírito Santo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que essa pessoa se volte ao Senhor. Pai querido, que hoje haja um despertamento no coração desta pessoa para buscar a sua face, se entregar a Ti, Deus, e que ela considere a Tua palavra hoje como uma revelação da verdade no seu coração. Pai querido, aqui o texto do Senhor diz que o Senhor tem pensamentos muito mais elevados a nosso respeito. Por isso, cada pessoa que hoje participa desse momento comigo, ela receba convicção pelo Teu Espírito Santo dessas palavras, dessas verdades, e receba uma aplicação pessoal, particular, individual, Pai, para que ela possa ter uma experiência com o Senhor nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez, e desde já eu te agradeço, certo de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, vai ser uma honra poder orar por você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Estamos aí chegando quase 400 membros, é uma bênção, né, ver tudo isso acontecendo de forma tão orgânica, de forma tão espontânea e debaixo do favor e da bênção de Deus. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.